Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Sermões em Provérbios. Estamos caminhando para o fim, depois de um ano aí estudando este maravilhoso livro, né? Estamos hoje no penúltimo episódio. Espero que você tenha participado conosco. Se você não participou, tem uma boa notícia para te dar. Aqui embaixo na tela você vai encontrar o meu endereço do YouTube, o meu canal do YouTube, www.youtube.com/PR Rodrigo Patente Alves. Você pode chegar lá no meu canal, tá? Você pode se inscrever no meu canal, você pode assistir todos os sermões, todas as meditações bíblicas, nós temos centenas de meditações. Você pode compartilhar com as pessoas, eu quero te pedir isso. Se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos que você mais gosta com as pessoas que você tem interesse, tá? Ajude a divulgar a palavra de Deus também. Nós vamos estudar os capítulos 30 e a primeira parte do capítulo 31, não é? Esses dois capítulos, eles foram escritos por duas pessoas diferentes. Nós temos aí no início de cada capítulo o nome de cada um desses autores, tá? Mas antes de falar sobre este capítulo, eu gostaria de fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo, tá bem? Querido Deus, muito obrigado por este momento especial que reservamos para estudar a sua palavra, Deus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a nacionalidade, Deus, a sua palavra salva, a sua palavra é como um dinamite, poderosa para salvar, Deus, e para santificar também. Abençoa o nosso tempo, que seja edificante. Em nome de Jesus, amém. Então, nós temos nos capítulos 1 a 9, vou fazer um resumão aqui, tá? Nos capítulos 1 a 9 do livro de Provérbios, nós temos o que nós chamamos de os discursos da sabedoria, tá bom? Nos capítulos 10 até o capítulo 22, versículo 16, nós temos máximas e provérbios diversos feitos por Salomão. São muitos assuntos diferentes, ok? Nos capítulos 22, verso 16 até o capítulo 24, nós temos provérbios dos sábios. Nós temos outros autores que contribuíram com esses provérbios, ok? No capítulo 25 a 29, que foi o último episódio, nós temos provérbios de Salomão, que foram transcritos, foram copiados pelos servos do rei Ezequias, centenas de anos após a morte de Salomão, tá bem? Então, no dia de hoje, nós trataremos dos dois últimos capítulos. O capítulo 30, segundo aparece aí na palavra de Deus, no verso de número 1, foi escrito por Agur. Diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Olha, esse Agur só aparece aqui na palavra de Deus, ele não aparece em nenhum outro lugar. Não temos como saber quem é este homem, ok? O que nós sabemos dele é o que está escrito aqui apenas, tá? E no capítulo 31, nós temos aí no verso 1 também, que diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então nós temos um outro personagem aqui, um outro autor, rei Lemuel. Se você volta os seus olhos comigo na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 31, você vai encontrar um verso muito interessante. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Veja bem, era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Então este versículo, ele nos mostra, aliás, estes versículos, eles nos mostram que na época em que Salomão vivia, ou na época próxima à vida de Salomão, havia muitos homens com uma capacidade intelectual incalculável. Homens que a Bíblia chama de sábios. Sábios do Egito, sábios do Oriente. E Salomão se destaca como o mais sábio de todos. Então, muito provavelmente, esses dois personagens, Agur e Lemuel, eram homens sábios. Eles são identificados aí como de Massá. Lá em Gênesis 25, nos deixa entender que Massá era um dos descendentes de Ismael, filho de Abraão, certo? Então, provavelmente eram homens de origem árabe, tanto o Agur quanto o Lemuel,
né, porque os dois eram da região de Massá, né, que era uma região de onde provinham os descendentes de Ismael. Tá? Alguns autores eles tentam achar nestes homens pseudônimos para o rei Salomão. O texto não nos dá nenhuma pista nesse sentido. Seria muito complicado concluir sem sombra de dúvida, né, que seria um pseudônimo de Salomão. É mais fácil nós entendermos literalmente que eram outros homens sábios, né, que contribuíram com o livro de Provérbios. Bem, então nós temos alguns tópicos interessantes aqui. O primeiro tópico deste capítulo 30 é a incerteza da sabedoria humana. Nós encontramos isso nos versículos 2 a 4. Diz assim: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Então aqui o Agur ele já começa o seu escrito, né, o seu texto, revelando uma humildade grandiosa. Ele nos dá uma lição de humildade. E ainda se considerarmos que essa lição provém de um homem muito sábio, não é? Ele nos ensina que à parte da revelação divina não há verdadeira sabedoria. Se não for por meio da revelação de Deus, não há verdadeira sabedoria. Porque ele diz, olha, ele sendo um homem sábio, ele se considera um homem estúpido, um homem sem inteligência, um homem que não aprendeu a sabedoria, não é? Porque ele diz, ó, quem foi até o céu e voltou? Não é? Quem fez o que Deus faz? Ninguém faz, ninguém fez. Como saber, como ser então conhecedor? Somente temendo a Deus. Essa é a verdade de Provérbios. O versículo-chave desse livro, que se encontra lá no capítulo 1, o verso de número 7, ele diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez para vocês. A palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se não há temor de Deus, não há sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela se encontra apenas no temor do Senhor, por meio da revelação divina. Ok? Esse texto também nos ensina que o homem, ele deve se curvar à grandeza inexplicável e incalculável do nosso grande Deus e de seu Filho Jesus Cristo. É interessante como esse texto diz, olha só, versículo 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? O homem deve se curvar à grandeza de Deus. Uma grandeza inexplicável, incalculável. E a grandeza do seu filho aqui, que há uma pequena referência ao Filho de Deus, como aplicação, né? Precisamos ser pessoas humildes. Precisamos, mesmo com o acúmulo da sabedoria que Deus nos concede, entender que ainda há um caminho longo para aprender, para crescer, sempre há. Como o Agur reconheceu aqui, ele sendo um homem sábio, ele reconheceu que ainda não tinha chegado lá. Ele não falou, olha, eu sou um homem sábio, eu sei de tudo. Não, ele falou, eu sou um homem estúpido, eu ainda tenho muito para aprender. Nós temos muito a aprender. Seja uma pessoa humilde. Olha, se Agur, como homem sábio, se considerou uma pessoa pequena, quem sou eu ou você para nos considerarmos grandes diante de Deus, diante das pessoas? Bem? O segundo tópico é a segurança da sabedoria divina. Então é um contraste, que o primeiro a gente viu a incerteza da sabedoria humana. E aqui nós vamos falar da segurança, da confiança da sabedoria divina. Os versos 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então, Agur parece citar aqui nesse versículo o rei Davi, que escreveu o Salmo de número 18. Eu vou ler para você o Salmo 18, verso 30, que é bem semelhante a esse trecho aqui, escrito por Agur.
Diz assim, Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E aqui ele diz no verso 5, ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é confiável, ela é santa, ela é digna, ela é justa, ela é confiável. Ela é a nossa segurança, ela é a nossa confiança. A palavra de Deus é autossuficiente, a palavra de Deus tem autoridade. Somente por meio da autoridade das Escrituras podemos crer em Jesus, podemos nos render ao Senhor. Vale a pena estudar a palavra de Deus e conhecer as maravilhas de Deus. Eu quero te desafiar, se você nunca estudou a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus conosco. Venha aprender das maravilhas de Deus descritas aqui nesse livro maravilhoso, ok? Desde que eu comecei, né? Deus tem trabalhado na minha vida, tem me ensinado coisas maravilhosas. E ainda tem tanta coisa para eu aprender, meus queridos. Há um caminho tão longo ainda a percorrer, mas eu sou muito feliz por ter conhecido esse caminho. Essa palavra, como diz aqui, que é pura, né? Que protege, né? Que é santa, né? Que é perfeita. O terceiro tópico vai falar de um coração que busca agradar ao Senhor. Então, Agur, ele me parece aqui que ele faz a única oração contida no livro de Provérbios. Veja comigo versos 7, 8 e 9. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então nós temos aqui a única oração, né, em Provérbios, quando o autor ele se dirige diretamente ao Senhor. E ele faz um pedido que reflete realmente a humildade desse homem. Né? A humildade que eu já citei nos versículos 2 a 4. Ele diz para Deus, olha, duas coisas te peço, ó Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira. É uma oração com muita confiança em Deus, com muita dependência. É um clamor por ajuda, é um reconhecimento da incapacidade desse homem de vencer sozinho. Afasta de mim, Senhor, todo o mal. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu também preciso. Você também precisa da ajuda de Deus. Clame a Deus com uma oração sincera. Diga para Deus, Senhor, eu tenho lutado com todas as minhas forças há tanto tempo. Eu tenho lutado para vencer sozinho, mas eu preciso do Senhor, se for este o seu caso. Ore por outras pessoas que talvez estão lutando sozinhas, nas suas próprias forças, e precisam do Senhor, mas não têm visto, não têm enxergado isso. Ore para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que elas dependam de Deus e não delas mesmas. Bem? Interessante que na sua oração, Agur, ele entende o perigo das tentações. Oh, queridos, como somos tolos tantas vezes, porque não entendemos, não reconhecemos o perigo das tentações. Enfrentamos as tentações sem medo, confiando que somos fortes, que não vamos cair em pecado. Mas o texto diz, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Ele vê a pobreza e a riqueza como duas tentações, duas dificuldades da vida. Que um homem que tem muito dinheiro, ele pode confiar em si mesmo e no seu dinheiro e se afastar de Deus. E um homem que é muito pobre, ele pode cair no erro de roubar e envergonhar o seu Deus. Então o que ele pede, Senhor, me afaste dessas duas tentações. Eu não quero cair nessas duas tentações. Quais são as tuas tentações, meu querido, minha querida? Você tem clamado a Deus? Você tem pedido a Deus que te afaste das tuas tentações, dos perigos que rodeiam a sua vida? Talvez seja a pornografia, a sexualidade, talvez seja o dinheiro, talvez seja a mentira, a fofoca. Clame a Deus por sua vida. Clame a Deus que Ele afaste de você essa tentação. Um quarto tópico aqui desse texto, ele vai continuar por todo o capítulo 30. São lições do sábio observando o mundo. Então Agur, ao observar a vida e o mundo, ele tira lições, conclusões. Na verdade, ele faz declarações.
Na verdade, ele não aqui ele não opina teologicamente, simplesmente ele diz o que ele vê, o que ele observa. E a primeira observação que ele faz é a arrogância que é vista de 4 ângulos diferentes. Nós vamos encontrar nos versos 11 a 14. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Então, há aqui ideias, lições de que a arrogância ela é vista sob 4 perspectivas, sob 4 ângulos diferentes. Primeiro, ela é vista da perspectiva de um filho que despreza e desonra o seu pai, os seus pais. Diz o versículo 11, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que se rebelam à autoridade deles, que desprezam o amor, a atenção e as ordens deles. Isso é arrogância, isso é orgulho. Há pessoas, verso 12, que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. São pessoas que têm justiça própria, que confiam na justiça própria, embora elas não entendem que elas não têm justiça, porque são totalmente pecadoras, pervertidas, depravadas diante de Deus, sujas, mortas. Essa é a realidade do ser humano, esta é a realidade de cada um de nós. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. No verso 13, nós temos, há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Aqui há a arrogância, a prepotência, o senso de superioridade. Pessoas que olham para os outros e se acham melhores do que os outros, talvez porque tem mais dinheiro, talvez porque tem mais oportunidades. E por último, há pessoas cujos dentes são espadas. Então a arrogância ela chega ao ponto da violência e da opressão. Ela cresce de tal maneira que os arrogantes eles chegam no estágio de violentar e de oprimir os outros. Isso é muito perigoso, precisamos tomar cuidado com a arrogância, precisamos tomar cuidado com isso. Há ainda uma segunda perspectiva aqui da vida, que Agur diz nos versos 15 e 16, a ganância é ilustrada de 4 maneiras diferentes. O verso 15, a sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, meus queridos, importante aqui a gente dizer que 4 coisas neste mundo que nunca tem fim, que nunca se satisfazem. A morte sempre tem espaço para mais um, nunca acaba. Por enquanto, nunca acaba. O ventre estéril, talvez aqui, pode ser que este homem sábio, Agur, esteja falando do inconformismo da mãe, da mulher com o seu ventre estéril, que nunca tem fim, ou talvez mesmo os ventres estéreis que nunca se acabam. A terra deserta, a terra que tem sede de água e o fogo devorador que nunca diz basta. Enquanto há combustível, o fogo consome até sobrar nada. Passamos então ao segundo aspecto aqui da visão da vida, da visão do mundo, do rei Agur. 4 fatos incompreensíveis deste mundo estão nos versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Então nós temos aqui 4 fatos incompreensíveis neste mundo. Aí nós temos então, são 4 fatos intoleráveis neste mundo. Estão nos versos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade são 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa
e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Veja bem, queridos, a Bíblia ela conta muitas histórias de reviravoltas brilhantes. Lembra da vida de Jó, né? Lembra da vida de Ruth e da Noemi, né? São reviravoltas. E Deus, ele faz isso ainda hoje, reviravoltas nas histórias. Mas aqui, o Agur, ele relata fatos que estremecem a terra. Quais são estes? O servo que se torna rei. Isso estremece a terra, isso causa espanto. As pessoas ficam perplexas. O insensato que se torna rico. A mulher odiada que se casa. E a serva que se torna herdeira da rainha. São fatos incompreensíveis e intoleráveis, né, neste mundo. Temos ainda mais uma observação feita pelo rei Agur. Pequenos, porém sábios, versos 24 a 28. Maravilhoso esse trecho. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Então, ao observar a criação de Deus, este sábio ele mostra como coisas aparentemente frágeis, pequenas, podem ser sábias, podem sobrepujar coisas grandes e poderosas. A formiga, por meio de seu trabalho e de seu planejamento, ela se dá bem na vida. Porque no verão, diz aí a palavra de Deus, no verão prepara a sua comida. E no inverno ela tem estoque, né? Os arganazes, né, que são roedores, eles se destacam por sua esperteza, por sua estratégia. Diz a palavra de Deus que ele não é poderoso, é um animal frágil. No entanto, faz a sua casa nas rochas, ele se protege, ele é estratégico. Deus deu a ele esse instinto. Os gafanhotos se destacam por sua organização, seu trabalho de equipe. Diz aí a palavra de Deus que não tem rei, mas marcham todos em bandos. Eles têm uma organização, um trabalho em equipe maravilhoso, exemplar. E as lagartixas, né, também chamadas de gecos em algumas traduções, se destacam por sua habilidade, por sua ousadia, apesar de serem seres frágeis. Eles se encontram nos palácios dos reis. Que serzinho ousado, como ele chega tão longe. Então, meu querido, não precisa ser grande para ser sábio. Não precisa ser poderoso para ser bem-sucedido. Se você busca a Deus, se você pede de Deus a sabedoria, Deus ele concede, a Bíblia diz isso, em Tiago 1, versículo 5. E com a sabedoria de Deus podemos grandes coisas. E uma última observação de Agur, nos versos 29 a 31, é a beleza da criação. Então ele vai dizer, há 3 coisas que têm passo elegante. Na verdade, 4 que são imponentes no andar. O leão, mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então, meus queridos, ele está falando da beleza da criação. De seres que andam com imponência, com estilo, não é? Que tem passo elegante. O rei, que é o rei da selva, forte e corajoso. E ele se porta também como alguém elegante, com passos mansos. O galo, né? O bode que está à frente das ovelhas muitas vezes. E o rei que fica diante do seu povo e do seu exército. Todos estes são exemplos na criação de Deus, de pessoas e animais que têm postura, que têm uma postura ereta, que se levanta diante da vida, que anda com elegância. A beleza da criação de Deus. Ok? No capítulo 31, então nós temos os conselhos de uma mãe sábia ao seu filho. Se você começa o capítulo 31, diz assim, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então, o que nós temos aqui são instruções de uma mãe a seu filho, instruções as quais este filho, o rei Lemuel, transmitiu a outros e que foram aqui inseridas no livro de Provérbios de Salomão.
primeiro conselho dessa mãe para o seu filho, para o seu jovem filho rei, é cuidado com a devassidão e a lascívia. Verso número 3, 31:3. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não seja um homem devasso, não seja um homem sexualmente impuro, não tenha muitas mulheres, né? Não se envolva com imoralidade, não se envolva com situações como estas. Seja um homem santo, seja um homem consagrado, dedicado. E é interessante que, observando a vida do próprio rei Salomão, né, nós percebemos que a devassidão da sua vida o levou para longe do Senhor. Tem um texto que eu gostaria de ler, que está em 1 Reis, capítulo 11, versos 1 a 4. Presta muita atenção nessa leitura, falando sobre a imoralidade, a devassidão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700, presta atenção nisso, 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele já não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Então, meus queridos, o conselho dessa mãe para este rei, Lemuel, é: cuidado com a devassidão e a lascívia, fuja da imoralidade. Esse conselho é válido não só para os reis, mas para cada um de nós. A Bíblia nos ensina que Deus criou um homem e deu a este homem uma mulher, e que os dois se uniram em casamento. Esse é o padrão de Deus, um homem e uma mulher. Se você quer agradar a Deus, é isso que você deve procurar para a sua vida. Qualquer outro padrão é fora da vontade de Deus, ofende a santidade de Deus, atrai maldição de Deus, disciplina de Deus. Segundo conselho dessa mãe para o seu filho, versos 4 a 7. Vou ler com vocês. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem e se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Dei bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Então, meus queridos, o que esse texto está nos ensinando aqui? Cuidado com o vinho, cuidado com o álcool, né? Porque ele tira a sobriedade, ele te faz ser injusto no seu julgar, na sua avaliação crítica, racional das coisas. Isso vale para os reis e príncipes, mas vale para cada ser humano também, porque nós sabemos o quanto o álcool ele é prejudicial, não é? Deus não condena o uso do álcool, Deus condena o excesso, mas nós temos um limite muito sutil, né, entre o uso e o excesso. Eu aconselho você, tome muito cuidado com isso, tá bem? Tome muito cuidado com isso. Terceiro conselho de uma mãe sábia: preze pela justiça, lute pelos indefesos, versículos 8 e 9. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e necessitados. Então, como um rei, Lemuel precisava ser justo, precisava ser correto, digno. E ele precisava abrir sua boca, precisava se posicionar, se colocar e defender a causa dos necessitados, né, dos indefesos, aqueles que estavam dependendo dele como rei. Então eu digo a você também, né, não veja as injustiças ao seu redor e fique calado. Levante sua voz. Defenda aqueles que são indefesos, aqueles aos quais Deus colocou você ao lado para ajudar, para auxiliar.
Ok? Então eu gostaria de te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos encerrar o estudo de Provérbios com o trecho que fala da mulher virtuosa. Tá? Não perca, tá bem? E antes de despedir, eu quero lembrar você, inscreva-se no meu canal do YouTube, partilhe as nossas mensagens, ajude o nosso canal a alcançar mais pessoas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, que mais uma vez foi lida, Deus, e explicada. Que teu Espírito, Deus, se incumba de aplicar essa palavra em cada coração. Porque eu não sou capaz, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, pessoal.